Eu gostaria, então, nesse momento, de convidar vocês a abrirem aí a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, o segredo para o trabalho da evangelização. O Espírito Santo, o segredo para o trabalho da evangelização. Amém? Atos, capítulo de número 8, versículo 26 em diante, nós vamos fazer a leitura. Eu quero também, de antemão, pedir desculpas e pedir paciência também aos irmãos, porque eu estou com uma alergia. Aliás, até se possível, desliga esse ventilador, eu vou passar calor, mas é melhor do que eu ficar tossindo aqui, né? Tá vendo? Foi só eu falar. Eu estou com uma alergiazinha. Quando vem vento na minha garganta, ar-condicionado, ventilador, né? Então, aí às vezes eu acabo tossindo. Então eu não quero atrapalhar muito aqui a nossa fala, né? A nossa meditação. Se puder, obrigado. A gente vai conseguindo andar melhor, tá bom? Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E então perguntou: O Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, e então o eunuco disse: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Aleluia. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai querido e bendito, obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo que o Senhor preparou para a gente, tempo especial aqui de adoração. Obrigado, meu Deus, por manifestar a Tua presença, por tocar no nosso coração
por nos reavivar sempre. Obrigado, ó Deus, por derramar aqui a tua graça nesse ambiente. Obrigado, Senhor, por estar presente no meio de nós e por habitar em nós. Obrigado, ó Deus. Nós queremos nessa noite, ó Deus, te apresentar essa passagem que foi lida. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos guie em toda a verdade. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra. E que essa palavra, Senhor, venha ao nosso encontro de uma maneira transformadora. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos motive. Não deixe a gente sair daqui como a gente entrou, mas nos motive a sair diferenciados, impactados. A gente acredita, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. A gente acredita, Senhor, que a tua palavra é poderosa. E por isso, ó Deus, nessa noite, nós suplicamos ao Senhor para que o teu Espírito Santo mova em nós. Que o teu Espírito Santo nos inquiete no bom sentido dessa palavra. Faça com que a gente, ó Deus, queira alguma mudança para a glória do Senhor. Nós assim, ó Deus, nessa noite, oramos e agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre o Espírito Santo, o segredo para o trabalho da evangelização. A gente já viu que evangelização é uma ordem que Jesus deu para a gente. A gente vem falando disso há alguns meses. No último final de semana tivemos um treinamento, falamos sobre evangelização. Aprendemos questões práticas para evangelizar. Evangelização é uma ordem. Jesus em Mateus 28, verso 19, disse para que a gente faça discípulos, indo, anunciando a sua palavra, fazendo discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar tudo que ele tem ensinado. Na versão de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, ele começa a dizer que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então ele diz, para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Pregue o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é um pedido. E é uma ordem que se estende a toda a igreja, a todos os crentes, de todos os lugares, de todos os tempos. Não é uma ordem apenas para aqueles discípulos que viveram com Jesus lá no passado, é uma ordem para nós que somos discípulos de Jesus hoje. Mas como evangelizar? Eu sei que às vezes a gente pode ter as nossas dificuldades. Eu sei que às vezes a nossa própria personalidade, nosso temperamento, podem servir como barreiras. Eu sei que às vezes algumas situações que nós carregamos conosco, vergonha, timidez, podem também ser um empecilho. Eu sei que às vezes tem pessoas que leem muito, se preparam bastante, podem às vezes ter até uma oratória boa. Veja, Paulo uma vez estava perante uma autoridade, ele falou de Jesus para aquele homem disse, Paulo, você quase me persuadiu a me tornar um cristão. Tem pessoas que, se por um lado tem dificuldade de falar, tem outras pessoas que têm muita facilidade. Mas não é pela sabedoria humana que alguém é convertido. Não é pelo intelecto humano, pelo discurso persuasivo, pelas palavras bem colocadas, um discurso muito bem elaborado, que alguém vai se render ao senhorio de Jesus, gente. Não é assim que funciona. O segredo para a evangelização está no Espírito Santo. Está no convencimento. A gente pode montar o discurso mais bonito. Se o Espírito Santo não convencer, no máximo aquela pessoa pode fazer como aquele homem que disse para Paulo, olha, você quase me convenceu, hein? Mas é diferente quando o Espírito Santo fala. É diferente quando o Espírito Santo toca no teu coração, quando ele queima o teu coração, quando ele faz você entender. É diferente quando lá atrás você ouviu a voz do Espírito de Deus tocando no teu íntimo e se rendeu a Cristo. Ele é o segredo para a evangelização. E esse texto, gente, que a gente fez a leitura, é um texto muito rico, que vai ensinar exatamente alguns pontos como esse. Veja, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro repleto da presença do Espírito Santo. Alguns escritores antigos
Chegaram até a dizer que ao invés de Atos dos Apóstolos, esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está agindo aqui do início ao fim, meus irmãos. O Espírito Santo está o tempo todo agindo, capacitando pessoas, convencendo pessoas. Os atos aqui são do Espírito. O Espírito é que está capacitando os apóstolos. O Espírito é que está capacitando os evangelistas, os missionários. Do início ao fim. Como até hoje o Espírito Santo tem capacitado a nossa vida. Sem ele a gente não faz absolutamente nada. Se você fosse contar aqui quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo, você iria se surpreender. São muitas. O livro é centrado no Espírito Santo. O livro começa com o derramado do Espírito Santo. Com a promessa de Joel capítulo 2 sendo cumprida. Jesus fala para os seus apóstolos, né? Não se apartem de Jerusalém, fiquem aqui, aguardem, esperem, não vai embora não. E aqueles que obedecem, que perseveram, que esperam, no dia certo, no dia de Pentecostes, o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre aquele povo. E quando o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo, a virtude de Deus, o poder de Deus, capacita aqueles crentes a fazer coisas extraordinárias. Quando a igreja vai crescendo, né? Batizam muitas pessoas. A igreja cresce. E aí, na medida que ela vai se expandindo cada vez mais, agregando pessoas, ela também, obviamente, vai enfrentando seus problemas, suas dificuldades, né? Vai tendo ali seus desafios. E um dos desafios que a igreja teve, bem lá no comecinho, em Atos capítulo 6, era que um grupo de pessoas mais carentes, que eram estrangeiras, né? Gregos, não estavam sendo auxiliados. Não estavam conseguindo receber ali a ajuda da igreja. Alguma porção, por exemplo, da parte social. Comida, mantimentos, alguma coisa assim. Então, viúvas e órfãos foram se queixar que não estavam sendo atendidas, né? E a igreja já estava muito grande. Tinha milhares de pessoas lá. Os apóstolos entenderam que eles não dariam conta de atender toda aquela quantidade de gente. 12 apóstolos para 5.000 pessoas. Ou até mais já. Como é que eles fariam? Não dariam conta. Então, devido a isso, eles levantam alguns homens ali para ajudá-los nessa tarefa. E nomeiam esses homens como diáconos. E havia alguns pré-requisitos para esses diáconos. Não era qualquer pessoa que poderia ser um diácono naquela época. Isso é uma coisa importante. A gente precisa entender que para servirmos ao Senhor, existem requisitos, existem coisas que Deus quer que a gente tenha. E um dos requisitos, você lê em Atos capítulo 6, era que aqueles homens fossem cheios do Espírito Santo. Viu? De novo, o Espírito Santo aparece. Olha, eles não precisavam ser cheios de intelecto. Não precisavam ser cheios de inteligência. Não precisavam ser cheios de conhecimento. Embora, claro que o conhecimento seja importante, mas não precisavam ser cheios de conhecimento. Não precisavam ser cheios de diplomas. Claro que naquela época não tinha diploma igual hoje, né? Mas é só para ilustrar. Não precisavam ser cheios de dinheiro. Precisavam ser cheios de quem? Do Espírito Santo de Deus. E com esse requisito, aqueles homens são enviados para fazer a obra do Senhor. Veja, Estevão, logo no capítulo seguinte, capítulo 7, um desses homens cheios do Espírito Santo está pregando como? Cheio do Espírito Santo. E pregando ali para aqueles homens, perante vários judeus que não querem aceitar sua pregação sobre Jesus. E enquanto ele prega a mensagem do Evangelho, tem gente ali ficando com raiva dele. Até que chega um momento, o pessoal pega pedras, sai tacando em Estevão, e Estevão morre apedrejado. Mas morre apedrejado, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele olha para o alto, ele vê Jesus de braços abertos para ele. Porque pode faltar muita coisa na vida da gente. Pode faltar muita coisa. Pode faltar, às vezes, até saúde. Pode faltar, às vezes, até dinheiro. Pode faltar presença de pessoas. Às vezes tem aqueles momentos que a gente parece que não tem ninguém conosco, né? Você está sozinho, isolado. Pode faltar uma série de coisas, mas não pode faltar a presença do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele vê Jesus de braços abertos para ele. Isso não pode faltar. E
Tinha uma pessoa que estava ouvindo a pregação de Estevão. E Estevão estava cheio de quem mesmo? Estevão estava cheio de quem, meus irmãos? Cheio do Espírito Santo. Tinha uma pessoa que estava ouvindo ali a pregação de Estevão. Um homem chamado Saulo, que era de Tarso, perseguidor dos crentes. Inclusive naquele dia ele estava lá vendo Estevão ser assassinado e consentia com a sua morte. Mas toda pregação é como se fosse uma semente. Lembra da parábola do semeador? Como é que é a parábola do semeador? Jesus conta pra gente que o certo homem saiu a semear. Aí ele ia jogando sementes. E o que é a semente depois da explicação de Jesus? É a palavra de Deus. Estevão semeou. E aquela semente caiu num coração duro, num terreno difícil, num terreno que parecia de pedra, mas que depois Jesus quebrantou ele. Às vezes a gente está pregando para as pessoas e parece que a pessoa não está dando ouvido. Coração duro. Você prega, a pessoa não te dá atenção, a pessoa debocha, a pessoa ri. Quantas vezes você já não passou por experiência assim? Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu era desses. Debochava, ria. Pessoas vinham pregar para mim, eu não queria ouvir. Me sentia desconfortável. Eu lembro que um dia, já a minha mãe já estava indo na igreja, meu pai já estava indo na igreja, ela, vamos na igreja, meu filho. E eu debochava dela, igreja, Às vezes você está pregando para pessoas, o coração está duro, mas a gente tem o Espírito Santo, que é quem convence, quem quebranta. Quem pode fazer desse coração de pedra ser transformado num coração de carne. Porque isso é profecia bíblica. Ezequiel profetiza sobre isso, que ainda que o coração do povo seja como pedra, ele pode transformar esse coração em carne, amolecer esse coração. Então pregue, fale de Cristo. Estevão pregou, e Estevão estava cheio do Espírito Santo. E no momento oportuno, o coração de Paulo foi quebrantado, se transformou num coração de carne. E a mensagem entrou ali, a semente se aprofundou ali e gerou muito fruto. Paulo com certeza foi um dos maiores homens de Deus que já pisou na face dessa terra, gente. Mas lá atrás alguém pregou para ele. Quando a gente vai para o capítulo 8, a evangelização continua. Porque a promessa de Jesus não era que a igreja crescesse só em Jerusalém. Ele disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o pessoal estava tranquilo em Jerusalém. Tranquilo. A perseguição dos judeus começa a aumentar. Tem gente que começa a ir embora. Tem judeu que começa a ir embora. Tem gente que começa a ir para Judeia, para Samaria. E aí Deus usa justamente um desses homens aqui, ó, desses diáconos que foram separados lá em Atos capítulo 6, para fazer uma obra missionária em lugares que ninguém queria ir. Ele, por exemplo, prega lá para os samaritanos. Se você depois voltar, a algumas mensagens atrás aí, que a gente falou aqui sobre a mulher samaritana, você vai ver o ódio que o judeu tinha pelo samaritano. Mas Filipe prega em Samaria, ganha um povo ali, planta uma igreja ali. Depois de algum tempo, Pedro vai lá para ver como é que é aquela igreja. Organiza aquela igreja, coloca tudo para funcionar bem. E Filipe continua pregando o evangelho. E é aí que nós chegamos no texto que a gente leu. Porque depois que essa igreja é plantada em Samaria, o Espírito Santo quer continuar usando esse homem. E olha como é que o texto começa, gente. O texto começa dizendo para a gente, em Atos capítulo 8, versículo 26, que um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe, levante-se, vá para o sul, no caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Um anjo, não sei se em visão, se em sonho, ou se fisicamente, apareceu para Filipe e falou com ele, mas com certeza, amando do Espírito Santo. Porque o segredo para a evangelização é o Espírito Santo. E a gente vai ver daqui a pouco que o Espírito Santo vai continuar falando com Filipe. Aqui ele manda um anjo. Como eu disse, não sei se ele apareceu fisicamente, não sei se ele apareceu em sonho, não sei se ele apareceu em visão, mas o anjo disse para ele, se levanta, vai para o sul, pega o caminho que vai aqui de Jerusalém para Gaza. Tinha 2 caminhos para fazer esse trajeto.
Um caminho ele ia passando por algumas cidades. Mas missões não é turismo. Está cheio de gente por aí afora que às vezes vai contar testemunho missionário. De vez em quando eu já fui participar de umas reuniões aí e chega a dar vergonha. A pessoa está achando que está indo fazer turismo. Vai para um lugar, tira foto, vai para o outro, tira foto. Vai... E missão que é missão mesmo, evangelização que tem que fazer, não faz. Mas veja, o Espírito de Deus manda ele ir não pelo caminho das cidades, manda ele ir pelo caminho do deserto. O caminho mais longo, mais demorado, o caminho mais solitário. E assim, às vezes, é o caminho do Senhor para a nossa vida. Ele quer que a gente faça um trabalho missionário e, às vezes, não vai ter multidão de gente com a gente, não. Às vezes, a gente vai estar fazendo um negócio bem no braço mesmo, ali, com a força do Espírito Santo, sozinho, no deserto. A gente pode até estar no deserto, aparentemente sozinho. É bom quando a gente tem outras pessoas com a gente, não é? Eu lembro quando às vezes eu saía para evangelizar. Aí eu chamava um irmão, chamava outro. A gente ia de dupla, de trio, ou às vezes até mais, né? É bom quando tem mais alguém. Um incentiva o outro, um anima o outro. É bom. Mas eu quero dizer uma coisa, não se prenda em multidões. Jesus pode chamar você para fazer a obra sozinho. Claro que um ajuda o outro. Mas tem hora que ele vai usar você. Sozinho, sozinha. E ele manda Filipe para esse caminho do deserto. Filipe vai sozinho, gente. Não tem ninguém para apoiar ele. E aí por isso que eu fiz aspas. Porque parece que a pessoa está sozinha. Mas ela não está sozinha. Jesus prometeu que nós não ficaríamos órfãos. Mas que ele enviaria um ajudador. Que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está contigo. Amém? Aliás, o Espírito de Deus habita em você. Amém? Você não está sozinho. Não tem por que você ficar com medo. Não tem por que você ficar envergonhado, tímido. O Espírito de Deus está com você. E ele é o segredo para a evangelização. Ah, quem dera que fulano de tal, estudioso, estivesse comigo. Quem dera que aquela pessoa, imagina ele aqui, nessa época, quem dera que Pedro estivesse comigo aqui para ir fazer o trabalho missionário, um apóstolo, né? Quem dera que ele estivesse comigo. Às vezes você pode pensar, quem dera que o pastor Vinícius estivesse comigo, que o pastor Altieri estivesse comigo, que outra pessoa estivesse comigo. Não, o Espírito Santo está contigo, ele é mais importante. Que ele vai te dar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Filipe não está sozinho. O Espírito Santo está com ele. E o Espírito Santo é o segredo para as missões. Diz aqui então que Filipe foi solícito. Filipe não perdeu tempo. Quero que você entenda isso. Quando o Espírito Santo falar alguma coisa contigo, não perca tempo. Não fique enrolando. A gente enrola para tanta coisa no nosso dia a dia. Alguém pede para você fazer alguma coisa em casa, né? Gente que, os maridos aqui agora, né? Eu vou falar isso aqui que é pra gente, né? A esposa pede, faz isso. Daqui a pouco eu vou, isso daqui a pouco vira uma semana, vira um mês, não é? Homens, não é mulheres? Perguntar para elas que elas vão entregar aí, que a gente sabe que é assim, né? Estou entregando aqui o meu defeito, né? Como todos os homens também têm. A gente enrola, a gente não faz na hora que é para fazer. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo falar contigo, levanta, se apronta, vai. Não enrola não, meu irmão. Não enrola não, minha irmã. Levanta e vai fazer. Diz o texto bíblico, versículo 27, que Filipe se levantou e foi. Não perdeu tempo. Prontidão. Prontidão. Deixa eu perguntar para você que nessa noite não precisa se manifestar, nem me responder, nem fazer nenhum sinal. É uma pergunta para a sua reflexão. Você está de prontidão? Você está de prontidão? Se o Espírito Santo te chamar para fazer algo, você está de prontidão? Quando Samuel, criança ainda, estava lá deitado, dormindo, e o Senhor chamou ele, né? Samuel, ele levantou, não sabia ainda que era o Senhor que estava chamando ele, mas estava de prontidão. Não para Deus naquele primeiro momento, né, de imediato, né, mas para Eli, o seu líder ali, né? Então ele se levanta, vai até Eli e fala, o senhor me chamou? Pois não, estou aqui, prontidão. Aí Eli falou, não te chamei não. Aí ele volta a dormir, aí o Senhor chama de novo. E ele não sabe ainda que é o Senhor, então ele levanta outra vez. Eli, o senhor me chamou? Estou aqui. Pois não, o que o senhor precisa? Não te chamei não. Na terceira vez é que a ficha cai, né? E Eli entende, não, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar de novo, você responda,
eis-me aqui, fala que o teu servo escuta, fala que o teu servo ouve. E aí então, na sequência, ele responde dessa maneira, e Deus entrega uma profecia para o jovem Samuel. Prontidão, você está de prontidão? Se o Senhor te chamar de madrugada, como ele fez com Samuel, você está de prontidão? Talvez ele não vai te fazer levantar de madrugada para ir para a rua para pregar para alguém, pode acontecer também. Mas provavelmente ele pode te chamar de madrugada para orar por alguém. Está de prontidão? Pode ser que na madrugada você tenha um sonho, e você acorde, meu Deus, que sonho foi esse, que sonho esquisito, que sonho estranho. Quem sabe não é Deus querendo falar contigo? Levanta, vai para um lugar isolado, para não acordar ninguém na sua casa, fica ali quietinho, dobra o seu joelho, ora, pede a Deus para falar contigo, para mostrar para você o que Ele quer. Quem sabe Ele não quer que você interceda por alguém, que você ore por uma família, que você ore por alguma pessoa. Quem sabe Ele não quer que você seja um instrumento dEle. Há um profeta que chega a reclamar, dizendo, olha, não tem ninguém que se coloca na brecha. Tinha muros, né? Qualquer dia eu vou pregar sobre isso. Tinha muros num certo lugar e tinha uma brecha, um buraco. E era necessário haver pessoas ali tampando aquele buraco, porque senão o inimigo poderia entrar por aquele buraco e fazer uma arruaça naquela cidade. E isso é usado muitas das vezes para representar o trabalho da oração, o trabalho do intercessor. São pessoas que ficam na brecha. O inimigo está tentando entrar na nossa vida, tentando entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja o tempo todo. Mas assim como o profeta lá atrás se queixou que não tinha quem se colocasse na brecha, ainda hoje, irmãos, estão faltando pessoas que se colocam na brecha, que dizem para o Senhor, eis-me aqui, meu Deus, pode me usar. Quantos estão de prontidão aqui nessa noite? Se o Senhor te chamar pela madrugada, você vai levantar e vai lá orar? Vai lá, meu irmão. Deixa Jesus te usar. Interceda, clame, ore por essa pessoa. Às vezes pode vir uma coisa, como eu falei, que você não vai entender de imediato. Mas o Senhor vai te usar. Uma vez, morava lá em Minas, estava indo ver um filme no meu quarto com a minha esposa. E aí quando a gente foi deitar para ver o filme, Deus me chamou para orar. Eu queria ver o filme, era domingo, depois do almoço. Eu queria descansar. Quem é que não gosta de dar aquela descansada domingo depois do almoço, né? Tirar aquela cesta, aquela dormida. Quem é que não gosta, né? Prontidão. Falei, eu não posso ver o filme, tem que obedecer. Levantei, fui para minha sala, dobrei o joelho e fiquei orando. Enquanto eu orava, Deus me deu uma visão. Uma irmã da nossa igreja que estava grávida, e ela botava a mão assim na barriga, e embaixo dela tinha uma poça de sangue. E na hora eu não entendi, fiquei orando, perguntando, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que isso significa? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Deus foi instruindo, Deus foi me mostrando que aquela irmã estava grávida e poderia correr o risco de perder a criança. E claro, ali eu entendi, é para isso que eu devo orar então. Eu fiquei orando. Fiquei orando, a gente costuma dizer, tem uma linguagem que é muito do evangeliquez, né? Que é o peso da oração, né? A gente vai sentindo aquele peso, não é um peso num sentido ruim, mas é num sentido de que você sabe que você ainda está, digamos assim, naquele trabalho que precisa ser feito. Ainda não acabou o tempo que você precisa se dedicar para aquilo. E eu fiquei orando. E eu sentia, não acabou o tempo, orava, até eu entender que aquele peso de oração acabou. Terminei, mais à noite no culto, encontrei lá com os irmãos, não falei com as pessoas, mas procurei o meu pastor na época. Falei para ele, olha, tive uma visão, foi assim, isso e aquilo. Com a irmã fulana de tal. E ele não acreditou muito, né, na hora. Falou assim, não, mas a irmã está bem, conversei com ela ainda hoje de manhã. Ela está bem, não tem nenhum problema. Eu falei, não quero que ela fique mal, né? Não quero que ela tenha nenhum problema, pelo contrário. Só estou dizendo isso para que a gente possa orar por ela, né? Tem os irmãos da intercessão da igreja. Se eles puderem continuar orando pela vida dela, é excelente, né? Que não aconteça nenhum mal. Eu não quero que nada de mal aconteça com ela. Quando estava chegando próximo da época dela ganhar o bebê, aí fizeram a ultrassom e o bebê estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então tiveram que ficar fazendo mais ultrassons ali até o dia do parto. Já estavam marcando até de fazer cesárea por isso. Mas ali bem no finalzinho, na reta final, fizeram uma última ultrassom e desenrolou o cordão umbilical. E ela pôde ter o bebê com um parto normal. É incrível, gente, a maneira como Deus opera suas ações. Deus é maravilhoso.
Mas Deus quer pessoas que estejam de prontidão. Por isso eu digo nessa noite, se o Senhor te chamar pela madrugada, se o Senhor te chamar em algum horário diferente, o horário do seu descanso, o horário que para você é sagrado. Tem horários que para a gente não negocia, né? Você está lá no seu horário de almoço. Parou lá, você trabalhou duro o dia inteiro. Horário de almoço, agora eu vou sentar um pouquinho e descansar. Quem sabe até dormir um pouquinho. Quem sabe não é nessa hora que o Senhor vai te chamar para você pegar o telefone e ligar para alguém, para você orar por alguém, para você pregar o evangelho para alguém, quem sabe? Deus tem seus caminhos, veja, tinha 2 caminhos aqui para ele chegar até o local. Qual o caminho que Deus mandou ele? O caminho do deserto. Deus tem umas estratégias diferentes que a gente às vezes não entende. Mas o que a gente precisa ter é prontidão. Filipe se levantou e foi, versículo 27. Foi. E o que acontece em seguida? Diz aqui que havia um etíope. O etíope fazia parte de uma nação que até hoje, né? Faz parte de uma nação do continente africano. Esse etíope era um eunuco. O que era um eunuco? Era alguém que precisava passar por uma certa, vou chamar de cirurgia, para não usar termos aqui tão pesados, né? Mas era um homem que passava por alguma cirurgia no órgão genital. É como se esse homem fosse castrado, para você ter uma ideia mais clara. Porque era um cargo de confiança. E para esse homem, geralmente os eunucos eles ficavam responsáveis pelo harém dos reis. Então, para ele não ter contato com as mulheres do rei, isso acontecia. Mas nem sempre o eunuco era alguém que trabalhava somente nessa função. Esse eunuco aqui, por exemplo, diz aqui o texto, que ele era um superintendente do tesouro da rainha de Candace. Candace também aqui, na verdade, não é um nome. Candace, na verdade, é um título. Como se fosse Faraó, por exemplo. Tá? Então, Candace era o título da rainha da Etiópia. E nesse caso, esse homem aqui é como se fosse o tesoureiro dela. Por ser um cargo de confiança, para talvez não se envolver em algumas dessas situações, ele então aí como alguém que tinha essa situação de viver como eunuco, deveria então agora também evitar algumas outras situações, inclusive no aspecto religioso. Esse homem era também um convertido ao judaísmo. A gente comentou um pouquinho sobre isso alguns dias atrás também, mencionando aqui a respeito dos prosélitos, que eram judeus estrangeiros, né? Estrangeiros que se converteram ao judaísmo. E eu quero que você preste atenção comigo, se você puder aí, abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 23. Abra aí comigo. Deuteronômio, capítulo 23. Versículo de número 1. Diz assim: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Por isso que eu disse que tinha algumas implicações religiosas para esse homem. Esse homem, na sua condição de eunuco, convertido ao judaísmo, quando ele certamente foi participar de alguma festividade dos judeus, alguma festa de peregrinação, ele não poderia entrar em algum lugar específico do santuário. Ele, como sendo gentio, tinha lá o pátio dos gentios, e ele tinha que ficar ali mais do lado de fora. Podia entrar, tinha que ficar separado. Veja, não entrará na Assembleia do Senhor. Ficava de fora. Imagina, se você quisesse vir aqui para a igreja. Quero participar do culto, quero ouvir a mensagem. Imagina você ter que ficar lá fora. Tem lugar aqui dentro, mas você tem que ficar lá fora. Imagina, que constrangedor, que ruim. Você não gostaria de estar em comunhão com os irmãos? Não gostaria de ouvir mais de perto a mensagem? Mas a lei de Moisés estabelecia isso. Então esse homem, por exemplo, não podia entrar lá na Assembleia, não podia ficar lá junto com o povo. Mas Deus já tinha um plano. Abra comigo também a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Eu vou ler com vocês agora os primeiros 7 versículos. Olha o que é que diz. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque
a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Preste atenção agora. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Aleluia. Veja, os eunucos tinham essa restrição que a gente comentou ainda agora. Mas Deus já vinha anunciando: olha, o tempo da minha salvação ainda vai vir. O tempo da minha salvação está prestes a chegar. E chegou com Jesus. E chegando com Jesus, agora tem uma mudança nesse esquema todo. Não tem mais essa restrição. Agora em Cristo Jesus, o eunuco não precisa. Os crentes geralmente no começo se reuniam em casas, né? O eunuco não precisava ficar do lado de fora da casa. Agora não, agora ele podia entrar e ouvir a mensagem e ter comunhão com os irmãos dentro daquele lar, dentro daquela casa, lá naquele lugar que estivesse acontecendo aquele culto. Que as coisas mudam com a nova aliança. Deus está preocupado em atingir a todos. Olha como é que terminou o trecho de Isaías 56 que a gente leu. Deus quer fazer da sua casa casa de oração para todos os povos. Não é só para uma pessoa, para outra pessoa, mas para todo mundo que se rende ao seu senhorio. Deus é muito bom. E esse homem agora é alcançado pelo Senhor. É interessante o caminho da evangelização. Jesus disse: vocês vão receber poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você volta para Atos capítulo 6, a igreja está crescendo em Jerusalém. Em Atos capítulo 7, a igreja começa a ser dispersa. Em Atos capítulo 8, a igreja chega na Judeia, a igreja chega em Samaria. E agora a igreja está chegando aos confins da terra, porque esse homem está pregando para um etíope, um africano. E a promessa de Jesus Cristo está se cumprindo. E está indo para tudo quanto é lado. E o segredo para a evangelização continua sendo o Espírito Santo. Porque o que acontece aqui em seguida? Diz então que havia esse eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, era superintendente do tesouro, e ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Por isso que eu disse para vocês que ele era um prosélito. E estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Mais uma razão para fortalecer a ideia dele ser um prosélito. Foi a Jerusalém para adorar, e deve ter comprado ali uma versão do livro do profeta Isaías em grego. E está voltando então para sua casa. E o Espírito Santo volta à cena. Versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo, mais uma vez, fala com Filipe: vai lá, Filipe. Se aproxima da carruagem. Porque o Espírito Santo é o segredo da evangelização. Filipe obedeceu, saiu do lugar que ele estava, não sei onde ele estava. Lucas, autor de Atos aqui, não conta pra gente. Mas ele se levanta e vai para o caminho do sul, chega no deserto. Chegou no deserto, o que será que ele tem que fazer agora? Né? Se fosse você, imagina o Espírito Santo falando contigo: sai da tua casa agora, vai lá para o deserto. Aí você para no deserto e fica lá no deserto, olhando a paisagem. Como é que é a paisagem do deserto? A paisagem desértica, não passa nada. Não tem nada de tão bonito, de tão extraordinário. É um lugar árido, seco, perigoso, quente, com animais peçonhentos. Até que de repente tem uma carruagem passando. E aí imagina você lá olhando, né? Olha, uma carruagem.
Enquanto a carruagem vai seguindo devagar, o Espírito Santo fala com Filipe: vai lá, Filipe, se aproxima daquela carruagem. O que o Filipe faz? Não perde tempo. Prontidão. O que ele faz? Sai de onde ele está e vai até a carruagem. E vai acompanhando a carruagem. Era costume naquela época as pessoas lerem em voz alta. Não era como hoje, que a gente fica lendo aqui quietinho, né? Em silêncio. Era comum as pessoas lerem em voz alta, porque havia uma crença, né, de que, lendo em voz alta, a memorização era maior. Então o homem está lá lendo o texto. Está lendo. E o que a gente aprendeu aqui há alguns dias, e foi repetido domingo passado, que o evangelista tem que aprender a criar oportunidades. E essas oportunidades vão ser feitas no meio do relacionamento. Filipe teve então agora observação, paciência e sabedoria, para na hora certa estabelecer essa relação. Ficou observando. O que está acontecendo? Na observação ele ouve o homem lendo o livro do profeta Isaías. Isaías 53. Ele ouve. O homem está lendo o profeta Isaías. Ele observa que a carruagem não está indo muito rápido, ao ponto de ele conseguir acompanhar. E a sabedoria veio na hora certa. Quando o homem chegou naquele texto, ele deve ter dado uma pausa, estou imaginando. Ele lendo, deve ter dado uma pausa. Sabe quando você está lendo algum texto da Bíblia mesmo? Aí você para, tenta entender, dá aquela pausa, fica tentando mastigar o texto, fica tentando entender o que o texto quer dizer. Ele deve ter feito isso. Deve ter dado aquela pausa para reflexão. Aí entrou Filipe e o Espírito Santo. Filipe pergunta para ele: aí, por acaso o senhor entende o que está lendo? Travou o diálogo. O evangelista, a gente aprendeu aqui esses dias com a mulher samaritana. Jesus vai pregar para ela. O que a gente viu? Que o evangelista ele tem que ser um oportunista, tem que criar oportunidades, tem que criar relação. Quando ele percebe o momento certo, ele pergunta: por acaso o senhor entende o que o senhor está lendo? E o homem responde para ele: não consigo entender não. Como é que eu poderia entender? Não tem ninguém que me ensine, não tem ninguém que me explique. Mas ele já dá atenção para Filipe nesse sentido. Convida Filipe a sentar do lado dele. No final do versículo 31 ele fala isso. Convida Filipe a sentar do seu lado. E a passagem da escritura que ele estava lendo era essa aqui, ó, versículo 32. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Se você fizer a comparação desse texto, esse texto aqui, ele se encontra em Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8. Você vai perceber que tem uma ligeira diferença. Por quê? Porque ele estava lendo o texto grego. Pode ser que fosse o que a gente chama de versão dos 70, a versão Septuaginta. Pode ser, é uma versão que foi feita, uma tradução que foi feita mais ou menos ali pelos anos 300 antes de Cristo. Foi traduzido do hebraico para o grego, né? O grego se tornou um idioma comum da época, todo mundo falava, né? Então, pode ser que ele estivesse lendo. Por isso tem uma ligeira diferença. Se esse homem era um estudioso, ele deve ter se deparado. Peraí, mas aqui tem uma diferença do outro texto. Os anciãos já traduziram aqui, entendendo alguma coisa. O que será que esses anciãos queriam dizer? Ele deve ter parado para ficar meditando nisso. Qual que é a diferença aqui? O que será que os anciãos queriam ensinar? Aí Filipe vem e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele: não consigo entender. Você quer me ensinar? Sobe aqui. Filipe sobe. A oportunidade foi criada. Como a gente já falou, o evangelista é oportunista. Ele cria oportunidade. Ele sobe. E agora, uma outra coisa que é essencial para a evangelização, não é só criar oportunidade, é você estar preparado para isso, para o que você vai falar e ensinar para essa pessoa. Diz o texto bíblico agora no versículo 34, que o eunuco pediu para ele: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? Presta atenção no 35. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus.
começando com esta passagem, mas não ficou só nessa. Ele falou um monte de coisa. E aí, gente, eu quero que você de novo abra comigo a sua Bíblia, para a gente ver como é que o segredo de tudo está no Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 25 e também 26, diz assim: tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O evangelista tem que estar preparado. O evangelista tem que ler Bíblia, tem que estudar a palavra de Deus. Não estou falando que o evangelista tem que ser um teólogo. Não estou falando que o evangelista tem que ser alguém totalmente versado nas Escrituras. Não, não é isso não. Mas se você ama a Jesus e a sua palavra, leia. Uma vez eu passei um vídeo aqui na igreja de um rapaz que foi participar de uma reunião de muçulmanos, um rapaz cristão. E ele se levantou no meio da assembleia, pediu a palavra, o microfone foi até ele. E ele foi tentar evangelizar. Nobre a atitude dele. Falou de Jesus. O dirigente da reunião deu um banho no rapaz. O dirigente da reunião, um muçulmano, sabia muito de Bíblia. Saiu citando texto um atrás do outro. Pá, pá. Você que é cristão não está interpretando a Bíblia corretamente. E pá, 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 pá. E saiu falando um monte de coisa para ele. E o rapaz ficou envergonhado. Você que é um cristão, você que é uma cristã, precisa ler a Bíblia. Você precisa ler as Escrituras. Você precisa ter fome dessa palavra. Veja, o que Jesus prometeu ali? Que o Espírito Santo ele vai estar conosco, ele vai nos lembrar. Ele vai ensinar a gente, vai nos lembrar sobre o que Jesus tem dito para a gente. Ele vai lembrar. Mas eu lembro de quê? De uma coisa que eu não conheço? Alguém já lembrou de alguma coisa que não sabia? Já lembrou? Eu nunca. Não tem como. Como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não sei? Eu só vou lembrar de uma coisa que eu já conheci, que eu já sei, que eu já estudei, que eu tenho uma memória vaga lá. Imagina que a sua mente fosse como uma grande biblioteca cheia de gavetas. Conseguiu imaginar? Uma biblioteca bem grande, cheia de gavetas. Tem umas gavetas que está tudo guardadinho lá, né? Está lá arquivado. Mas que há muito tempo você não abre aquele arquivo, né? Para pegar aquela memória. Mas está lá arquivado. Se eu te perguntar agora, talvez você não lembre muito bem daquilo. Mas na hora da evangelização a coisa é diferente. Eu estou falando como alguém que já experimentou isso muitas vezes. Você chega para falar de Jesus com a pessoa, começa a conversar, do nada. Parece que ele refresca a sua memória. Parece que ele pega assim uma lanterna e faz assim na sua cabeça. E te ilumina. E aí aquele negócio que você leu lá atrás, há muitos anos atrás, que você nem tinha ideia que você um dia ia usar aquilo, naquele momento você usa. Com a propriedade que você deveria usar. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez. Ele vai fazer a gente lembrar. E Ele quer fazer você lembrar. Eu quero que você experimente isso na sua jornada. Experimente isso. Eu já experimentei. É uma coisa maravilhosa. É gostoso você ver a pessoa recebendo a mensagem, ouvindo a mensagem com alegria. É gostoso. Mas também é gostoso você ser usado pelo Espírito Santo. Veja, é o que eu comentei aqui agora há pouco, né? Qual é o segredo para a evangelização? Não é você saber muita coisa. Você não precisa ser um teólogo para evangelizar alguém, não precisa. Mas você precisa ser um crente dedicado. E o segredo é o Espírito Santo, porque Ele vai te fazer lembrar na hora certa, a palavra certa, no momento certo, para ser falada do jeito certo. Esse é o Espírito Santo. Filipe prega para aquele homem. A conversa parece ter sido demorada. Diz o versículo 36, que seguindo pelo caminho, chegaram então a um lugar onde havia água. A conversa parece que demorou. Parece que o eunuco estava gostando do estudo, da mensagem. Não sei quantos minutos ou horas, talvez.
Eles foram conversando. Filipe foi instruindo. É aquilo que eu comentei. Filipe começou a pregar sobre Isaías 53, mas não ficou só ali. Continuou falando muita coisa. Isaías 53 fala daquilo que a gente chama de servo sofredor. Do sacrifício de Cristo, né? Mensagem evangelística maravilhosa, lindíssima. Ele começa por ali, mas ele vai seguindo. Prega muitas coisas. Certamente ele contou como é que foi a morte de Jesus, a sua crucificação. Que ele ressuscitou. Que ele derramou do seu espírito sobre aqueles irmãos, em Atos capítulo 2. Que a igreja estava avançando para tudo quanto é lado. Certamente ele contou do povo que foi batizado num só dia, que muitas pessoas foram batizadas. Foi contando. E de repente, quando aquele eunuco viu um lugar cheio de água, ele dá uma interrompida em Filipe e pergunta assim para ele, no versículo 36. Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito se você acreditar de todo o coração. Você acredita que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador? Você acredita de todo o coração? O eunuco responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele dá essa resposta, então, a carruagem é parada. Eles descem. Ambos vão até a água. Filipe batiza o eunuco. E aí a história que começou com o Espírito Santo, que se desenvolveu com o Espírito Santo, termina com o Espírito Santo. Aleluia. Versículo 39. Quando saíram da água, o que aconteceu aí? O Espírito Santo arrebatou Filipe. E o eunuco não o viu mais. Agora, antes de eu voltar para Filipe, o eunuco foi seguindo o seu caminho. Imagina, você está conversando com alguém aqui. Você sai da água batismal. Você está junto com a pessoa. De repente a pessoa some. Sai dali, desaparece dali, vai embora para outro lugar. Você nem sabe daquela pessoa. Mas diz o texto aqui que o eunuco foi seguir o seu caminho. Cheio de alegria. Você consegue lembrar da sua época de conversão? Você consegue lembrar quando você entregou sua vida para Jesus Cristo? Você consegue lembrar como é que a alegria do Senhor encheu a tua vida? Você consegue lembrar como é que a alegria do Espírito Santo encheu o teu coração? Encheu a tua casa? Encheu o teu ambiente? Às vezes você estava passando prova, luta, dificuldade, qualquer situação ruim na vida, mas a alegria do Espírito Santo era suficiente para você. Está lembrado? É isso que esse homem está experimentando. Ele está voltando para casa agora, está voltando para o palácio, vai ter que trabalhar, vai ter que continuar a sua rotina, mas agora ele vai voltar diferente. Vai voltar com um sorriso alegre no rosto. Vai voltar com um sorriso contagiante, um sorriso evangelizador. Porque agora esse homem também vai ser um agente do Espírito Santo onde ele estiver. Ele volta para a Etiópia e vai ser o ministro do Evangelho de alguma maneira, vai levar o Evangelho para pessoas também naquela região. Olha que coisa linda que o Senhor faz. O Espírito Santo continua atuando. E o Espírito Santo termina essa história. Porque é ele quem arrebata Filipe para outro lugar. E Filipe vai para onde? Em Azoto. Azoto era uma cidade que fazia parte da terra dos filisteus. Os filisteus foram um povo terrível que perseguia os judeus, o povo de Israel. Foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Foram adversários perigosíssimos, né? De lá, por exemplo, que vinha Golias, para a gente ter ideia. Os filisteus são tidos como um povo muito mal encarado. Mas continuaram existindo. Aliás, o que a gente chama hoje de Palestina tem a ver com a descendência desse povo, para vocês terem ideia. A palavra hebraica que era usada lá antigamente para se referir aos filisteus é quase uma transliteração que dá origem ao que a gente chama de Palestina. É Pilistim, né? Muito parecido. Então, aqui ele vai para essa terra. E de novo, continua pregando para outros estrangeiros, para outros gentios. E a promessa do Espírito Santo continua sendo cumprida. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até? Vamos lá, gente. Vocês tomaram café de vir para a igreja, não tomaram?
Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele prega para um homem que é da Etiópia. E agora ele vai para uma região que faz parte dos filisteus. E é dito assim, então, no versículo 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, o que ele fazia lá? Pelo poder do Espírito Santo, é claro. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O Espírito Santo começa essa mensagem. O Espírito Santo dá sequência nessa mensagem. E o Espírito Santo termina essa mensagem. O Espírito Santo é o segredo do trabalho da evangelização. Se você quer ser um evangelista, se você quer ser uma evangelista, se você quer ganhar almas para Jesus, fique de pé comigo. Eu quero orar com você. O Espírito Santo é o segredo. Não é o muito conhecer, não são os diplomas, mas o segredo é o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nessa noite.